Ora, bom dia ou boa noite, conforme o sítio onde estejam. Este, este primeiro vídeo destina-se a apresentar o tema 1, que é virado para a definição de conceito, sobretudo os dois conceitos básicos do curso de desenvolvimento e o conceito de cooperação para o desenvolvimento. Mas antes eu queria fazer-vos umas pequenas notas, uma vez que é o primeiro tema. Como já devem ter visto na ficha de curso, a organização do curso é feita numa base semanal, ou seja, todas as semanas há um tema diferente e há a divulgação de materiais, de slides, de textos de apoio e normalmente um pedido de avaliação. Há temas que não têm avaliação, a maior parte tem, um pedido de avaliação que os alunos, tanto quanto possível, devem responder na semana seguinte. Eu estou a vincar este ponto porque este é um curso que dura à roda de 5 meses. Ora, num curso de 5 meses, se os alunos quiserem fazer avaliação contínua, que é de longe a avaliação que permite uma maior absorção dos conhecimentos e na prática também permite ter melhores notas, não se devem deixar atrasar. Não se devem deixar atrasar porque depois é relativamente difícil recuperar os temas perdidos. Portanto, pensem na vossa organização para acompanharem o curso e, de acordo com essa organização, da organização da vossa vida, para acompanhar o curso, vocês escolham a modalidade de avaliação que querem seguir. Não é obrigatório fazer estas avaliações todas as semanas, vocês podem escolher várias modalidades, como está lá na ficha de curso, mas esperem 2, 3, 4 temas antes de escolherem. Vejam como é que se adaptam ao nível da bibliografia, ao nível dos conhecimentos que são pedidos e depois então escolham uma modalidade de avaliação. A bibliografia, há sempre alunos que se assustam muito com a quantidade de bibliografia que é indicada. Eu queria aqui desde já vincar que quando nós recomendamos uma obra, vocês fazem normalmente download do ficheiro com essa obra. Agora, essa obra, por exemplo, uma revista do Mundo Crítico sobre desenvolvimento e cooperação, tem umas 200 páginas, à porta disso, 189 páginas tem esta. Isto é um ficheiro que vos é indicado como bibliografia, mas simplesmente não é para ler tudo nesse tema. É a bibliografia que vai ser usada em vários temas. E, portanto, vocês não têm que se assustar. Vocês fazem download dos ficheiros das obras que são indicadas e leem aquilo que o docente desse tema específico vos indicou. Não há razão para pensarem que temos bibliografia a mais. Os textos procuraram ser, tanto quanto possível, em português, mas se não forem em português são em inglês ou em francês, mas a esmagadora maioria são textos em português. E que são os textos que nós consideramos fundamentais, com alguns complementos que serão indicados que são complementos para as pessoas que têm mais tempo e que querem aprofundar mais o tema. Uma nota para os alunos: em todas as edições há alunos que não conseguiram acompanhar uma edição anterior e que passam para a edição seguinte. Nesta 8ª edição há uma aluna que fez isso.
o que eu queria aqui salientar é que esses alunos não devem seguir os textos e os slides da primeira edição onde tiveram matriculados. Devem seguir a atual, porque nós todos os anos fazemos alguma atualização. Todos os anos fazemos uma revisão do que é as questões centrais que estão na agenda da cooperação para o desenvolvimento, na agenda dos organismos nacionais e internacionais que discutem as questões do desenvolvimento e atualizamos a bibliografia, atualizamos os slides. Repara, para mais, numa situação de pós-pandemia, esperemos, não é, que seja pós-pandemia, que obviamente provocou uma turbulência bastante grande nos processos, nos objetivos da cooperação para o desenvolvimento e, portanto, há aqui mudanças que vocês vão ter nos temas desta edição e que os vossos colegas não tiveram na anterior. Portanto, mesmo que tenham tido acesso às edições anteriores, utilizem os materiais desta edição e não os anteriores. Posto isto, aquilo que eu vos queria brevemente introduzir sobre o tema 1 e, portanto, os dois conceitos de desenvolvimento e cooperação. Há aqui uma filosofia, digamos assim, uma filosofia que tem a ver com os dois conceitos. É que hoje em dia não se pensa que nenhum destes conceitos sejam conceitos que têm uma definição completamente estabilizada. Não, aquilo que se pensava que era o desenvolvimento há 30, 40 anos, hoje já não é exatamente a mesma coisa. Há uma evolução. A cooperação para o desenvolvimento foi evoluindo e até é mais fácil explicar a evolução com base na ideia de que nos primeiros tempos a cooperação era fundamentalmente e quase só a transferência de recursos humanos, financeiros, organizacionais dos países mais desenvolvidos para os países menos desenvolvidos. Era assim que a coisa se esse conceito foi evoluindo e, portanto, aquilo que domina hoje em dia são os conceitos de parceria, que estão mais ligados a uma maior igualdade entre os países. E, portanto, a cooperação para o desenvolvimento evoluiu neste sentido. Deixou de ser uma função de um ator nacional ou internacional para outro ou para outros, para passar a ser uma função que tem componentes dos dois sentidos. E, portanto, nós assumimos neste curso uma espécie daquilo que se poderá chamar uma construção permanente dos dois conceitos, seja do conceito de desenvolvimento, seja do conceito de cooperação para o desenvolvimento. Reparem que ainda por cima a cooperação portuguesa está, e vocês nesta edição vão apanhar o pleno desse processo, está a rever e a reescrever a sua estratégia de cooperação. Porquê? Porque a última estratégia que foi feita em 2014 dizia expressamente que tinha um prazo, terminava em 2020. Com a pandemia as coisas atrasaram-se e, portanto, neste momento e até ao final do ano, há já em curso todo um processo que já pediu contributos muito variados, que tem uma redatora a sintetizar esses contributos e que há de ter uma apresentação pública e uma aprovação governamental. Ou seja, vocês vão estar nesta edição deste curso, vão estar no momento em que Portugal procura redefinir a sua cooperação depois de 2 anos de pandemia e depois daquilo que aconteceu na cooperação para o desenvolvimento e que veremos no desenvolvimento deste tema. Portanto, estes são a pequena introdução que eu vos queria fazer em termos do desenvolvimento e da cooperação para o desenvolvimento. Queria acrescentar mais um ponto,
que é o ponto da complexidade. Ou seja, o mundo foi se tornando cada vez mais complexo e essa complexidade hoje em dia estende-se por muitas camadas da população devido ao grande instrumento que é a facilidade de comunicação. Eu hoje estou aqui sentado em Lisboa e posso comunicar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que tenha acesso à rede através de um simples instrumento que é como um telemóvel, que me custa um preço relativamente baixo. Notem que, ao dizer isto, eu não me esqueço de maneira nenhuma da quantidade de percentagem enorme de população que ainda não tem acesso. Não é? Para vocês poderem ver, uma consulta rápida que eu fiz dizia-me que a Índia, que é o país mais populoso do mundo, neste momento, estima-se que 1/3 da população tenha acesso à net. 1/3. Simplesmente a evolução do acesso via telemóveis é um processo imparável. Ou seja, mesmo em zonas onde há pouca eletricidade, um simples painel solar carrega telemóveis com a maior das facilidades. E é possível hoje comunicar e debater e expressar dúvidas e posições através da net ou de computadores com cada vez mais facilidades. Isso, curiosamente, facilitou muito tudo o que é a comunicação, mas complexificou mais, seja as relações entre as pessoas, seja o mundo em geral. Ou seja, a sociedade, seja ela de que país for, está muito mais informada e é mais complexa. E isto tem reflexos ao nível dos regimes políticos, aos níveis dos regimes sociais, desde a segurança social até às prestações mais simples, ao sistema de impostos, tem reflexos por todos os lados. Neste momento, a complexidade das nossas sociedades é crescente. E, como tal, a cooperação para o desenvolvimento, pensada como um meio de intervenção comum ou mútua em países que definem objetivos e procuram lá chegar, tem agarrado a si a dificuldade de lidar também com essa complexidade. Ou seja, eu estou-vos a dizer isto no seguinte sentido: o curso vai procurar transmitir que a cooperação para o desenvolvimento não é uma coisa assim tão simples como isso tudo. Não é. Nunca foi, a meu ver, e tem-se tornado mais complexa, mais complicada, à medida que o mundo se vai também tornando mais complexo. O que não quer dizer que não se tenha que perspectivar da mesma forma, ou de formas adequadas, a intervenção que se pretende com a cooperação para o desenvolvimento, seja dos vários parceiros. Isso mantém-se. Agora, as coisas tendencialmente estão mais complexas. Era isto que eu vos queria dizer como introdução a este tema e desejo-vos bom trabalho.